Bom dia, aqui eu estou hoje em frente ao Marco 11. O Marco 11 fica localizado na Rua Felipe Cardoso. Então aqui estou fazendo uma filmagem aqui, um vídeo no Marco 11. Estou aqui passando no Marco 11, tem aqui um guardião do Marco 11. Desse lado, um pequeno cachorrinho, guardião do Marco 11. Este marco, ele fica localizado entre a Rua Felipe Cardoso, que é esta rua aqui, Rua Felipe Cardoso. Este marco ficava localizado ali daquele lado, foi tirado para cá, na administração regional do Dr. Elias José Tarchiche. Ao fundo vocês podem ver que tem a Torre Cineira, uma parte da Torre Cineira da Igreja Matriz de Santa Cruz. A Rua Felipe Cardoso era a antiga Estrada Geral de Santa Cruz da República. Antes da República ela chamou-se Rua Dom João VI e depois passou a se chamar Rua Felipe Cardoso. Isso a partir de 1895, após a morte do Felipe Cardoso, que foi um político aqui, republicano, convicto, exaltado. Então eles deram o nome de Rua Felipe Cardoso. Então aqui nós estamos Marco 11. Marco 11, então, aqui essa rua onde os carros estão descendo agora é a Rua Lucindo Passos. Esse Lucindo Passos foi um médico, era também um intelectual, foi professor do Colégio Pedro II. Então aqui Rua Lucindo Passos e a Rua Avenida Isabel. Avenida Isabel, chamada também da Rua do Observatório. Marco 11. Por que o Marco 11? É um marco de léguas. Tem um totem aqui, vamos verificar se esse totem ainda tem as inscrições. Eu vou apresentar para vocês aqui o totem que está deste lado. Na época em que foi feita a obra aqui no governo César Maia, eles colocaram esses totens em alguns monumentos. Então aqui nós temos um totem do Marco 11 com a inscrição. Aqui tem a inscrição em inglês, então, Imperial Marques. E aqui desse lado, uma sucinta descrição em português. Marco Imperial, Marcos Imperiais. Ao longo da estrada de Santa Cruz, antigo caminho dos jesuítas, foram colocados em 1827 12 marcos de pedra, limitando 11 léguas entre a atual Esplanada do Castelo e o Palácio Imperial de Santa Cruz. O Marco 11 em Santa Cruz era o último deles. Então, esse marco de Santa Cruz, esse Marco 11, veja lá o guardião, o cachorrinho está ali de guardião do Marco 11. Este marco é diferente daquele marco que tem na igreja, lá em frente à antiga igreja dos jesuítas, que atualmente é o quartel. Então as pessoas às vezes confundem os marcos. Esse marco aqui é bem diferente. Esse é um marco de léguas. Aquele não, aquele é um tipo de marco geodésico, que tem o nome da Fazenda Imperial. É o mesmo tipo que tem lá em Guaratiba, na APA das Brisas. Quando eu fiz aquela postagem sobre a APA das Brisas, eu mostrei o marco de léguas. Esse aqui não, o marco geodésico. O marco geodésico é esse de Santa Cruz, que fica lá em frente ao quartel. Ele tem uma coroa imperial. Esses marcos de légua, eles têm uma numeração aqui em algarismo romano, mas corresponde ao algarismo arábico, é número 11. Então, a Avenida Isabel, ali à esquerda, foi uma rua importante, é uma rua importante, mas era mais importante ainda em função do Matadouro. Foi uma das primeiras ruas a receber iluminação, porque a energia excedente que sobrava da usina que foi colocada no Matadouro para abastecer o Matadouro acabava servindo para abastecer algumas ruas. Como a rua Avenida Isabel é próxima ao Matadouro e também, como morava aqui nessa rua o intendente deu um branco agora. O intendente, que foi o coronel Honório dos Santos Pimentel. Como ele morava nesta rua, então eles colocaram iluminação na Avenida Isabel e na Rua Felipe Cardoso. A Rua Felipe Cardoso, como eu falei, chamava-se anteriormente Estrada Geral de Santa Cruz. Depois, Dom João VI, a partir de 1895, deram o nome de Felipe Cardoso. Então, Marco 11, hoje
tem um sol muito bonito, um céu bonito, não é? Ontem choveu bastante, aqui o local está bem florido. Então marco 11 na postagem hoje do canal do YouTube do professor Simvaldo. Posteriormente estarei falando também de outros marcos. Então lembrando, o marco 11 fica na Rua Felipe Cardoso, entre a Avenida Isabel, a Rua Felipe Cardoso, Rua Lemos, que é aquela ali, e Rua Lucindo Passos, que é esta daqui. A Rua Lucindo Passos presta homenagem a um médico e também foi professor do Colégio Pedro II. A Avenida Isabel chamava-se anteriormente Rua da Princesa Imperial e ela vai até o Largo do Bodegão. E a Rua Felipe Cardoso, conforme eu já falei, ela começava já na Estrada Geral de Santa Cruz. Ainda hoje tem um trecho lá nas proximidades do quartel, bem em frente, o atual fórum, que foi a antiga Escola Imperial, que é chamada Rua Dom João VI. Então ela veio continuando pela Felipe Cardoso, a antiga Dom João VI, seguindo, vai até o Curral Falso, lá na frente. O Curral Falso é também um local central, porque dali do Curral Falso segue atualmente para Campo Grande do lado esquerdo, para Sepetiba do lado direito e para Guaratiba em frente. Era o portal, era o pórtico principal de entrada da fazenda de Santa Cruz. E esses marcos foram colocados exatamente na extensão da antiga Estrada Geral de Santa Cruz, que hoje ela foi totalmente subdividida. Tem uma parte que é a Felipe Cardoso, depois ela começa com a Cesário de Melo, mais à frente vem a Avenida Santa Cruz, depois Dom Helder Câmara. Então ela foi subdividindo, recebeu várias denominações ao longo da sua extensão. E lembrando, esses marcos foram colocados para delimitar as léguas, que era mais ou menos a distância, o local, a jurisdição onde o imperador poderia circular normalmente sem precisar comunicar ao parlamento. Então aqui nós temos o marco 11, deixa eu chegar perto. Recentemente foi recuperado o calçamento com a participação, apoio da arquiteta e urbanista Vera Dias, que tem uma paixão por Santa Cruz. A Vera Dias sempre atende nossas solicitações. Então aqui está o marco 11. Marco 11. E lá no fundo a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Então estou encerrando aqui esta postagem para que vocês conheçam esse marco 11, que é um marco de léguas. Marco 11. Tem o marco 10, também na Avenida Cesário de Melo. Tem o marco 9, que fica um pouquinho próximo já entre Cosmos e Oiaíba. O marco 8, que ficava perto da faculdade da FEUC, né, na Estrada da Caroba, não existe mais. Também tem o marco 7, importante porque tem um bairro inclusive com essa denominação, Marco 7. O 6, não sei se foi localizado, e infelizmente os demais marcos não foram localizados. Então estou encerrando aqui, é o professor Simvaldo, do canal do YouTube. Se você gostou da postagem, não deixe de fazer um comentário, não deixe de se inscrever e de compartilhar com seus amigos. Uma boa semana para todos, uma boa quarta-feira. Um excelente feriado. Nós teremos feriado, não é? Hoje é dia 11 de outubro de 2023, amanhã é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Então vamos aproveitar para descansar, e quem tiver a oportunidade, não deixe de passar aqui no Marco 11, tirar umas fotos, fazer a divulgação. Não esqueçam de fazer a divulgação do nosso canal. Um grande abraço a todos e até uma próxima postagem. Bom dia e um grande abraço.